Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos no ar com mais uma edição do painel, aqui pela TV Erechim, canal 26, 526, enfim. E o programa tem um oferecimento da Sicredi. Traga sua poupança para a Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. E Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Nós vamos falar sobre economia no programa de hoje. A economia que temos insistido nos últimos programas e nos últimos meses, dá para dizer já há um ano e pouco, falado muito sobre saúde, nem poderia ser de outra forma, né? Por razões óbvias aí. Mas também, depois da saúde, né, a gente sabe que sem dinheiro as coisas não andam. É preciso, aí eu me refiro a emprego, a produção, enfim e tal. Para falar sobre esse assunto, nada melhor do que o secretário de Desenvolvimento Econômico de Erechim, o senhor Hernani Melo. Nós vamos dar uma panorâmica aí sobre vários projetos que estão sendo implementados em Erechim e quero agradecer por atender a mais um convite aqui do programa Painel da TV. Boa noite. Boa noite, amigo Odi. Prazer novamente estar aqui através da TV Erechim, podendo conversar com a nossa comunidade. Agora, principalmente nesse papel que nós estamos desenvolvendo, nessa nova função aí desde o início desse ano, início de janeiro, como secretário do Desenvolvimento Econômico do município de Erechim. Estou à tua disposição. Bom, nós vamos bater numa tecla um tanto quanto antiga, eu digo, pegando os tempos mais recentes aí, mais uns 3 anos aí, dá para se dizer, ou até mais, né, que é a questão da implantação do Distrito Industrial Norte. A gente vem falando, são etapas que precisam ser superadas, enfim, né? Até na campanha o candidato, então o candidato Polis, né, transferiu a ideia de que já na primeira semana estaria com as máquinas lá e muita gente achou, bom, agora dentro de um mês vai ficar tudo pronto e vai andar e tal, né? E a gente sabe que não é exatamente assim, né? Em que situação realmente se encontra lá? As obras estão andando? Como é que está? Mas sabe que isso foi um compromisso que o prefeito Paulo Polis assumiu, né, durante o período eleitoral. E nós, quando entramos lá no mês de janeiro, já nos primeiros dias, nós já nos debruçamos sobre esse tema para que a gente conseguisse fazer a implementação do Distrito Industrial ainda durante o primeiro ano de governo. Hoje está já bastante adiantado essa questão do Distrito Industrial. É uma área de terra nova, para quem não conhece e não sabe onde, ela se localiza na saída ali para a Concórdia, ao lado da empresa Plax Metal, né? Então nós estamos... À esquerda de quem sai da cidade. À esquerda de quem sobe, quase de frente ali o Vacaro, né? Ao lado da empresa Plax Metal. Nós temos ali 39 terrenos, né, 39 terrenos com várias dimensões ou medições, terrenos que vão de 12 a 14 mil metros, terrenos intermediários ali de 4, 5, 6, 7 mil metros, e os terrenos menores em torno de 3.500, 3.600 metros quadrados. Nós já recebemos, desses 39 terrenos, nós temos aí 90 empresas que manifestaram durante esse ano, né, nesses primeiros 6, 7 meses, manifestaram interesse de ir para essa nova área. Bom, nós mudamos o patamar, né? A administração anterior tinha uma visão um pouco diferente e nós adotamos a maneira mais prática. O município está investindo lá recursos, né? Vai investir recursos na questão de toda a infraestrutura que isso significa pavimentação, drenagem, aterro, base, subbase, toda essa parte da infraestrutura da pavimentação, dos arruamentos. Num segundo momento, a parte de energia elétrica e a parte do abastecimento de água. Então, nesses primeiros 6 meses, nós fizemos toda essa parte burocrática, que é a mais difícil
e ela não te dá uma visibilidade como uma máquina lá dentro do distrito, mas ela é importante, sem ela não consegue se avançar lá para frente. Então toda a parte de licenças, a parte de aprovação por parte da RGE, do projeto, por parte da Corsã, do projeto de abastecimento de água, por parte aqui do município, a questão do projeto arquitetônico que compõe toda a parte de infraestrutura, toda essa parte está pronta. Então hoje, o estágio que ele se encontra, ele está dentro da Secretaria de Administração, no setor de compras, para a publicação do edital. Mas nada disso havia antes? Hein? Nada disso. Parte? Não, os projetos não estavam aprovados ainda, nós conseguimos fazer isso. É lógico que a gente aqui não fazer um comparativo, não é essa a intenção, mas tinha-se uma outra ideia de fazer naquela forma de condomínios, né? E essa forma, me parece que ela não deu certo. Nós procuramos adotar a parte mais simples, né, do município investir e depois passar isso para o setor empresarial, para a iniciativa privada, fazendo a venda dos terrenos lá, e esse dinheiro que o município está investindo agora, certamente vai voltar para o município depois, quando as empresas adquirirem os terrenos. Mas nós queremos facilitar. A nossa ideia é que aquilo gire rapidamente, né? Então, se nós colocarmos lá 39 empresas lá, dentro de um prazo curto, certamente vai gerar mais empregos, vai gerar mais recursos, a economia vai andar mais forte também. Isso é questão de tempo. Hoje nós fizemos um financiamento via Caixa Federal de 12 milhões e meio. Nós vamos botar mais algum recurso próprio do município lá, que vai girar em torno de 15 milhões, mais ou menos. Nós queremos passar para a iniciativa privada esse terreno a preço de custo, o que custar para o município passar, e nós vamos ainda liberar esse financiamento que nós fizemos junto à Caixa, que é 120 meses, nós vamos repassar este prazo para os empresários. E ainda mais, o município vai subsidiar o juro deste financiamento. Então, de que forma, resumida? O empresário vai ter um terreno a preço de custo, com prazo de 120 meses e com juros subsidiados. É uma prestação baixíssima, né? É algo que o município está fazendo para que isso tenha agilidade, né? Que as empresas se instalem logo lá. É lógico que eu acho que uma das partes mais difíceis, agora nós vamos entrar abrindo a licitação, tendo a empresa vencedora, as máquinas vão entrar lá para dentro, e nesse período nós vamos ver de que forma nós vamos contemplar essas empresas. Isso tem que ser na parte legal, uma chamada pública. Dentro dessa chamada pública vai ter um edital e ali nós vamos botar alguns critérios, né? E um dos primeiros critérios que a gente conversa e que a gente tem ouvido é um prazo para as empresas se instalar, né? Para que esses terrenos não fiquem lá parados muito tempo. Tem que ter um prazo. Se não cumprir aquele prazo, vai passar para o seguinte. A ideia é dar toda esta facilidade, mas também cobrar que as empresas que adquirirem os terrenos se instalem logo. Secretário, em síntese, então, essa fase de implementação dessa infraestrutura absolutamente necessária, energia, esgoto, sei lá, água, né, arruamento, tudo, isso está superado? Está superado toda a parte de projetos. Está na fase de licitação. A licitação vai dizer qual a empresa vencedora. Nós dividimos em 3 lotes lá para a execução desta obra. Né, para executar esta obra. Mas o senhor acha que esse ano ainda sai isso aí? O edital, provavelmente no mês de setembro, nós já temos a empresa vencedora, e a empresa vencedora sendo homologado, já é de imediato que vá lá para dentro. Então, até o final do ano, se nós não conseguirmos concluir até o final do ano, que também acho um pouquinho difícil agora, mas nos primeiros meses do ano de 2021, com toda certeza, esses terrenos vão ser entregues para as empresas que lá adquirirem. Esses candidatos ou essas empresas candidatas, o senhor falou em mais de 90, ou cerca de 90, como é que vai ser, assim, são 39 áreas, né, lotes, né? Como é que vai ser essa escolha, essa peneira? As pessoas que nos procuram, e são muitas, as empresas que nos procuram, e são muitas, a gente está solicitando que eles façam um pedido no protocolo do município. Lá ele vai pedir, solicita uma área de terra no Distrito Industrial Norte com aproximadamente tantos metros. Por que isso? Para nós dividir em lote. Bom, tem uma empresa que, as empresas que querem os terrenos maiores, que vai de 12 a 14 mil metros, bom, nós vamos separar num lote.
Né? As empresas que querem um terreno, uma medição média aí, de torno de 5 mil metros, nós vamos separar, e os menores, para a gente já vendo de que forma a gente vai contemplar. E isso, se tiver mais empresas, que obviamente vai ter do que terrenos, bom, aí vai pelos critérios que nós vamos estipular no edital. Né? O edital vai ter os critérios. Bom, qual é o prazo para a empresa se instalar? E outros mais. E isso hoje não é algo que vai vir de dentro para fora. E essa discussão nós estamos fazendo de fora para dentro. Nós estamos já conversando, já fizemos reuniões com a Associação Comercial, com a Unindústria. Nós estamos discutindo isso, essa questão com as entidades representativas do setor empresarial, para que também nos deem sugestão de como nós vamos equalizar isso, para que saia da melhor maneira possível e que seja algo também equilibrado. Que certamente dessas entidades devem surgir ideias, né? Ideia, lógico, de como fazer de contemplar isso, né? Eu não gostaria que isso fosse para sorteio, eu não gostaria que isso, eu como secretário, opinião pessoal, não gostaria que isso fosse num leilão, que ainda mais, eu gostaria que fosse algo equilibrado, que pudesse contemplar realmente a empresa que está necessitando ou para aumentar o parque fabril, ou para uma empresa nova, propriamente dito, né? Mas eu tenho certeza absoluta hoje que isso andou rapidamente. O compromisso que o prefeito Polis assumiu lá e, consequentemente, nós assumimos junto como secretário, ele tem andado rápido. É um projeto audacioso, hoje é a maior obra de Erechim, isso vai girar em torno de 15 milhões, né? Nós temos outras coisas que giram em torno disso, como um novo trevo ali de acesso ao distrito industrial, com a questão do DENIT, que ele ainda não está pronto, né? Eu estive em uma reunião com o DENIT, agora no mês de setembro, provavelmente nós vamos começar a mexer naquele trevo novo ali, tem uma área que tem que desapropriar, o DENIT vai também investir alguma coisa de recursos ali na questão do novo trevo de acesso, ele terá também um acesso pelaquela via lateral que sobe da Cristalina ali, né? Todo mundo conhece para aquela rua da Cristalina que sai lá na linha São Roque, lá embaixo. Então eu acho que vai ser algo muito importante para a cidade. Eu acho que a partir dessa colocação, dessa disponibilidade desses novos terrenos aí para a área industrial, a nossa economia também vai poder avançar. Ela não está em baixa, né? Erechim tem se mantido num patamar assim, olha, surpreendente até, né? Para encerrar essa questão do Distrito Industrial Norte, os candidatos até agora, as empresas, são de Erechim, todas elas, ou tem alguma de fora que tem manifestado algum interesse? O percentual maior é de Erechim, né? Mas tem algumas empresas aí que nos procuraram, que são de fora, que querem se instalar em Erechim, né? E também é uma intenção, vão entrar dentro desse pacote. Eu acho que, olhando à distância e leigamente aqui, um dos aspectos importantes é a questão do trevo, porque a BR-153 é uma rodovia de um movimento intenso, né? Nós tivemos também, tu entra nesse assunto, ele é importante, já tem algumas outras empresas que já adquiriram terrenos às margens da 153, e também, né, o DENIT hoje ele não permite que tu acesse direto da BR para a empresa. Então ela já autorizou o município também a fazer umas vias paralelas ali para nós se acharmos aqui na descida do São Roque. Então, a nível de médio e longo prazo, se pretende fazer 2 vias paralelas, a direita descendo, a esquerda subindo, um novo trevo de acesso lá na linha São Roque, que vai ser um trevo de acesso para o município de Erechim, futuramente pavimentar aquela via da Cristalina. Então nós teríamos um novo acesso para a cidade e as paralelas permitindo que mais empresas fora do distrito se instalem ao longo das margens ali da 153. Claro que tem uma série de coisas que tem que ser levantada ainda, ali nós temos ali também à direita ali, nós temos algumas moradias de indígenas ali, o município já tem trabalhado nessa questão também, é uma área do DENIT, que eles estão, importante, isso tem o Ministério Público Federal, o FUNAI, tem uma conversa já adiantada em relação a isso também, que a gente tem que tratar isso de uma forma muito responsável também, mas a médio e a longo prazo a ideia é que a cidade cresça para aquele lado ali também, assim como tem crescido aqui no corredor do desenvolvimento nessa via, nessa RS aí que liga Erechim a Passo Fundo ali,
quem passou por ali percebeu que muitas empresas estão se instalando ali também. A implantação de um distrito, como a gente está percebendo aqui, ela estende os seus tentáculos aí, sobre as mais diferentes demandas para serem superadas, acesso, gente que mora por ali, de repente vai ter que, entendeu? Tem que se trabalhando em conjunto. E para te ter uma ideia, né, eu gosto muito de dados, eu acho que a gente tem que ter esses dados para poder fazer um planejamento a nível de gestão pública, né? Nós, nos primeiros 6 meses, com relação dos primeiros 6 meses de 2020, com relação aos primeiros 6 meses de 2021, nós aumentamos quase 70% o número de CNPJs no município de Erechim. Então, isso com a pandemia em evidência, mais ainda nesse ano de 2021. Então, nós tivemos um acréscimo de quase 70% de mais empresas se formando no nosso município. Secretário Hernani Mello, vamos falar um pouquinho sobre o projeto Qualificar. O que a gente ouve, entra num ouvido, sai no outro, as pessoas, mas trata do que realmente? Como é que ele vai funcionar? Gostaria que o senhor ficasse à vontade para poder... O programa Qualificar Erechim, né, e ele tem vários segmentos dentro do Qualificar Erechim, mas um é o Qualificar Erechim Mais Emprego. Ele surgiu de uma demanda da classe empresarial. Nós sentimos em conversa com os empresários, com as entidades representativas, que há uma demanda, há vagas de emprego, principalmente em alguns setores, como metal mecânico, como vestuário, como da construção civil. E essas vagas não eram preenchidas por falta de mão de obra qualificada. Então essas vagas estavam em aberto. E aí que o município entra a parte do poder público, né? Investindo o dinheiro público na qualificação para poder suprir essa demanda que as empresas têm. E aí surgiu o Qualificar Erechim Mais Emprego. Nós ouvimos aí os empresários, nós ouvimos o RH de todas as empresas, aí tem uma associação dessa entidade, dessa classe, e nós ouvimos dele quais eram as necessidades deles, em quais segmentos eram as suas necessidades. E baseado nesses dados, nós desenvolvemos esse projeto, que já está em andamento a sua primeira edição do Qualificar, aí com 186 vagas, né, mais na área metal mecânica, né, mais na parte de solda, na parte de CNC, né, a parte elétrica, havia essa demanda. Então, o Senai está ministrando essas aulas presenciais, com todos os cuidados do protocolo de saúde, mas são presenciais, é importante isso. Está em andamento. Agora, nós recebemos aí, há poucos dias também, uma unidade móvel do Senai, que está instalada ali na frente do Castelinho, vai ministrar o curso de CNC básico, 2 turmas diurnas e 2 turmas noturnas também, projeto bastante interessante. E agora nós estamos recebendo as inscrições, durante essa semana, da segunda edição do Qualificar. Isso agora já é uma parceria, primeira edição Senai, segunda edição é um termo de cooperação técnica que nós fizemos com o Instituto Federal. Então, cursos também levantados e suprindo a demanda do setor empresarial, e o Instituto Federal vai ministrar esses cursos também em aulas presenciais. Então, estamos na fase de mais 140 vagas, né, agora durante esse período. E pretendemos também, fazer a terceira edição. A nossa meta hoje, como governo municipal, como secretaria, é nós colocarmos 500 vagas, 500 pessoas qualificadas durante o ano desse ano que nós estamos aí. Então, até o final do ano, sairá a terceira edição e nós vamos completar um ciclo de 500 pessoas qualificadas, ou seja, 500 vagas. Mas, para mim concluir, a medição, no meu entender, a medição do sucesso desse projeto de qualificação, ele está em quantas pessoas que estão se qualificando nós vamos conseguir inserir no mercado de trabalho. Eu acredito que sejam muitas, né? Porque há esta demanda e nós estamos qualificando as pessoas dentro dos setores específicos solicitados pela classe empresarial. Então são projetos que eles vêm de fora para dentro, né? Não é o que o secretário, o que o governo imagina, é o que a classe empresarial deseja, efetivamente.
Existe algum pré-requisito, digamos, eu tenho interesse, não sei fazer nada, enfim, eu gostaria de trabalhar mas na área metal mecânica, mas eu ainda estou muito verde, eu não sei, eu nunca trabalhei, eu posso procurar? Hoje a Secretaria do Desenvolvimento Econômico lá tem algumas pessoas já lá treinadas e capacitadas para receber essas pessoas e fazer a indicação dos cursos. As inscrições são lá na... São lá na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, lá ali no bairro Bela Vista, né? Nós estamos lá com uma equipe treinada para receber essas pessoas. Isso é CPF, carteira de identidade e comprovante de residência nesse primeiro momento. Alguns cursos vão exigir um atestado de escolaridade, né? Mas isso num segundo momento. No primeiro momento a gente está recebendo, né? Então vou repetir aqui, CPF, identidade e comprovante de residência. Vai lá, as pessoas vão te receber lá, vão te indicar os cursos, vão te mostrar os cursos, as áreas que estão disponíveis, também as vagas que existem no mercado de trabalho, que isso é importante, e as pessoas vão fazer opção. E nós estamos trabalhando também, onde assim, quando eu falo nessas pessoas que estão recebendo os interessados, elas estão preparadas também para fazer uma pré-avaliação, digamos assim, porque não adianta você querer treinar uma pessoa para ele ser um soldador se ela tem uma vocação para ser padeiro. Então a gente quer tirar que ela tenha essa aptidão, que ela tenha essa vontade, que não seja por ordem de chegada, porque por ordem de chegada tu pode escolher alguém que queira fazer e alguém que não vai desempenhar a função, não vai cumprir o curso, né, em todas as suas etapas. Então a gente está fazendo essa pré-seleção, né, para a gente poder errar menos, né, porque existe dinheiro público que tem que ser bem investido. Mas essa qualificação, ela oferece um leque de, digamos assim, ó, tu pode se qualificar nisso ou naquilo, não sei o quê, ou é especificamente em uma ou duas? Não, em várias, né? Vários segmentos ali que tu pode hoje dentro do... Eu não vou falar dos cursos propriamente dito aqui, porque nem eu lembro de todos. Mas existe aí na parte metal mecânica, né? Na parte no setor do vestuário, no setor da construção civil, no setor de alimentação. Então tem vários segmentos aí que a pessoa pode buscar se ela tem essa aptidão e essa vontade. Eu tenho certeza absoluta que a partir desses cursos a economia também ela vai dar uma movimentada, porque existe uma demanda muito grande. Hoje nós falando, o pessoal de algumas empresas aí, ele disse, olha, eu preciso lá de 20 soldadores lá para a minha empresa, não estou encontrando pessoas qualificadas. A outra empresa, eu preciso lá de 15. Então, existe essa demanda por parte das empresas. E nós estamos selecionando essas pessoas que fizerem os cursos, certamente se dedicarem e buscarem uma qualificação e aprenderem de fato, porque as entidades que estão ministrando são entidades altamente capacitadas. Nós falamos aí do Senai, nós falamos do Instituto Federal, né? Então são entidades preparadas, com qualificação para poder passar essa metodologia aí para os alunos. Ok, nós estamos conversando hoje aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Erechim, o senhor Hernani Mello. Nós vamos fazer nosso primeiro intervalo e já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.
Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. Muito bem, nós estamos de volta em nome de Unimed Erechim e da Sicredi aqui, recebendo prazerosamente hoje aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Erechim, Hernani Mello. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do microcrédito, do crédito. Como é que está rolando isso aí? Lá no início do ano também, como efeito da pandemia, nós sentíamos uma necessidade muito grande de poder, como poder público, auxiliar principalmente as pequenas e as médias empresas. Aí eu falo dos MEIs, eu falo das microempresas, eu falo das pequenas empresas de pequeno porte. E alguns setores sofreram mais do que os outros. Mas, na verdade, todo mundo sofreu com a pandemia, principalmente os pequenos. E nós desenvolvemos um projeto que chama o Cred Mais. Esse projeto ele foi elaborado justamente para poder fazer com que essas empresas recebessem um aporte de recursos de crédito com carência e que pudesse se manter com as portas abertas e gerando os empregos que lá tinham. Então nós desenvolvemos esse projeto, fizemos uma parceria com o Sicredi, né? Nós colocamos aí aproximadamente 9 milhões de reais através do Sicredi. Nós contemplamos aí quase 400 empresas entre esses segmentos que eu te falei, e o município subsidiando 50% do juro desse financiamento. Então foi algo com carência, com prazo esticado e o município bancando 50% do juro, que foi a nossa participação nessas empresas. E o projeto foi um sucesso, ele chegou aí a quase 400 empresas, aquelas que nós geralmente que gostaríamos de ajudar, que eram os pequenos, para eles se manter no mercado de trabalho, conseguir manter os seus postos de trabalho e a economia não sofresse tanto com a baixa de algumas empresas. Então, mas nós também vamos além disso. Nós estamos fazendo agora o crédito, esse projeto do Cred Mais, ele já se concluiu, né, com esse juro subsidiado. Hoje nós temos uma linha lá de microcrédito também conveniado com o Cicobi, com as duas Cicobi, com a Cressol e com o Sicredi. Nós temos uma linha agora aqui de juro baixo também, que vai de inicial de 0,99, com 6 meses de carência e até 60 meses para pagar. Isso é uma negociação entre Secretaria do Desenvolvimento Econômico e as entidades financeiras, aí, principalmente as cooperativas de crédito, né? São essas que estão mais próximas de nós agora nesse momento. Isso tem dado um bom resultado, tem dado um bom fôlego para essas empresas pequenas poderem se manter. Mas nós queríamos algo mais também. Quando a gente fez lá o Cred Mais, lá, que saiu essas quase 400 empresas, nós também detectamos algo e nessa conversa com esses pequenos empresários, que muitos deles tinham alguma dificuldade na parte de gestão, né? Faziam um produto de excelência e fazem um produto de excelência, mas muitas vezes na questão de administração do seu pequeno negócio, na questão de gestão, eles tinham algumas dificuldades. Então nós iniciamos um projeto continuado, né? Fizemos uma parceria agora com o Sebrae. O Sebrae está visitando todas essas empresas que receberam esse aporte de crédito e dentro desse vai fazer uma análise, num primeiro momento, uma análise dessas empresas que nós visitamos aí. X empresas precisam alguém encostar uma consultoria, porque podem ser que ali na frente elas quebrem. E nós vamos contratar nessas empresas que o Sebrae vai nos repassar, pela análise técnica deles, pelos seus consultores, e nós vamos contratar uma consultoria e vamos designar para essas empresas. Porque a intenção do município, a intenção do desenvolvimento econômico é que essas empresas criem musculatura e possam caminhar aí longamente, fiquem no mercado longamente. Então, um projeto continuado, projeto de crédito e projeto também de qualificação, agora não do colaborador.
uma qualificação do empresário. E estamos estendendo isso também. Nós temos o nosso berçário industrial, que tu conhece ali, nós temos 11 empresas lá dentro também, e a gente sentiu que havia uma necessidade não simplesmente de colocar as empresas lá, porque existe um aporte de aluguel barato ou de não ter aluguel, e nós abandonar elas. Então nós fizemos agora ali com a questão do berçário, fizemos uma parceria com a URI, com a nossa universidade. Então a URI vai colocar lá 2 alunos lá formandos na área de administração, e o coordenador do curso, nosso amigo Darcy, vai coordenar esse projeto lá também, para nós também qualificar a questão de gestão das empresas que estão no berçário. Para quê? Para quando elas cumpram o prazo delas estabelecidos lá em lei, o tempo que elas podem ficar lá, elas saiam também fortalecidas para buscar um espaço próprio delas ou caminhar sem o apoio propriamente do município e do berçário. Então a gente tem trabalhado muito nessa questão, além da qualificação do profissional, na qualificação do empreendedor também, né, principalmente dos pequenos aí que tem um número muito elevado na nossa cidade. Nós temos hoje, para te ter uma ideia, quando eu te falava de dados, e a gente não tinha esses dados, a gente procurou, dentro da secretaria, trazer isso, porque não tem como tu fazer um planejamento a nível de gestão e de desenvolvimento econômico se tu não sabe aonde você está pisando. Então nós temos hoje em torno de 14.400 CNPJs em Erechim, né? Empreendedores em Erechim. Desses 14 mil aí nós temos 5.700 MEIs, nós temos aí dividido o restante 1.400 no regime geral, e o restante fica nesse bolo do meio, que são as microempresas e as empresas de pequeno porte, que são as empresas médias, digamos assim, e pequenas. E é nesse nicho que a gente está fortalecendo mais esse trabalho também. Os MEIs já são qualificados através do SEBRAE, lá dentro da secretaria, no balcão do empreendedor. Também era algo que nós mudamos um pouquinho a rota lá desde o início do ano, de fazer com que cada formalização de MEI a pessoa saiba exatamente as vantagens que ela tem como MEI, mas também a responsabilidade que ela tem como MEI, porque ela vai ter um CNPJ a partir daquele momento. Então, no final da semana, as pessoas que abriram o MEI, no final da semana, eles recebem um curso através da secretaria e do SEBRAE, pelo balcão do empreendedor. Eu queria aproveitar ainda nesse bloco aqui, nós temos uns minutos aí, que o senhor discorresse um pouquinho sobre a gestão interna da pasta, enfim, das relações com as demais pastas. Como é que está isso aí? Porque havia uma promessa de agilizar tudo, né? A gente recebeu essa demanda, principalmente dos contadores, dos empresários, nessa agilidade. Aí é uma questão de processo interno, de gestão interna. Nós temos uma equipe lá qualificada, que a gente tem aprimorado a todo momento, lá tentado dar esse subsídio e condições para que eles desenvolvam o seu trabalho. Nós tínhamos uma demanda muito grande lá de solicitação de alvará lá no início do ano, lá, uma demanda em torno de 200 e 250 alvarás que estavam lá para ser analisados. Isso não é nenhum demérito para quem estava lá, muito pelo contrário, a gente sabe que essa questão da pandemia, a questão do número de funcionários afetou, mas nós assumimos aqueles compromissos. Nós fizemos um mutirão no início do ano, e conforme nós íamos fazendo as análises e entrando análises novas para serem feitas. Fizemos um mutirão, conseguimos zerar, e o nosso projeto e o compromisso que nós tínhamos assumido com essas pessoas, com os contadores e com o prefeito também, era de que no mês de junho, terminado o primeiro semestre, nós estivéssemos analisando esses alvará, essa solicitação de alvará ou de viabilidade em 48 horas. E hoje nós conseguimos. Hoje todo o alvará, a solicitação que entra dentro da secretaria, nós no máximo em 2 dias nós já damos um retorno. Ou o alvará provisório, ou comunicando o empreendedor ou o contador da solicitação de mais alguma documentação. Então isso se tornou mais ágil dentro da secretaria. A gente sabe que isso é importante, porque muitas vezes o empresário está lá com toda a estrutura completa e precisando do alvará para iniciar o seu negócio. E nós, como ente público, não podemos fazer essa demora. Essa agilização, ela é importante. Temos debatido muito essa questão também com o prefeito, com o vice-prefeito e com os secretários também. Eu, na minha visão, nós estamos passando por um modelo de gestão diferente, né? Por uma transição de modelo de gestão.
Nós temos que trazer mais a tecnologia, nós temos que trazer mais a inovação para o ente público. Não é que tudo que se fez estava errado, muito pelo contrário, eram outros tempos. Sim, os tempos hoje requerem. Dentro do seu período. É do seu período, lógico, valorizando tudo que foi feito lá, mas também fazendo a nossa parte. E essa parte de inovação, de tecnologia, ela é muito importante, né? Hoje a gente não pode mais entender que para fazer uma solicitação de uma troca de lâmpada ou de um serviço da própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a pessoa tem que ir lá no protocolo, sair da sua casa, fazer. Hoje tu pode fazer pelo teu celular, pode fazer pelo teu computador e tu receber um retorno rápido disso. Essa agilização dentro desse processo nós estamos trabalhando muito. Então, quando eu falo de transição de modelo, eu acho que é nesse sentido, nós aprimorarmos, né? Acredito que não estamos na mesma velocidade da iniciativa privada, mas nós, como ente público, estamos avançando a passos largos aí. Eu acho que deu uma virada nessa questão aí, inclusive trabalhando junto lá com a nossa incubadora tecnológica, que é um projeto que Como é que está funcionando bem aquilo? Acho que um projeto muito interessante, feito lá pela administração passada, e nós agora temos aqui fazendo alguns ajustes que nós achamos interessantes com a nossa visão. Nós temos aí um projeto agora que nós estamos desenvolvendo ele, não está concluído ainda também. Para nós é um projeto de custeio de crédito e alavancar projetos de inovação para levar para dentro da incubadora tecnológica, com condições, porque às vezes muitas pessoas, ou alguma empresa, ou a própria pessoa física tem um projeto interessante e não tem recurso para bancar isso. Então nós estamos viabilizando isso via secretaria também, vamos fazer uma relação desses projetos, os projetos que mais se destacarem, nós vamos aportar algum tipo de recurso e vamos levar para dentro da incubadora. E a ideia também, sei que o tempo passa rápido, a ideia também é formar no próprio Distrito Industrial Novo um centro tecnológico, aproveitando toda essa estrutura da incubadora, o centro tecnológico de inovação e tecnologia, né, com o mesmo caminho aí da nossa incubadora. Vamos aproveitar ainda o tempo para falar um pouquinho rapidamente sobre a questão da feira. Não sei se estava previsto para esse ano uma FRINAP ou não, mas surgiu uma outra ideia, é isso? Em conversa com o nosso amigo Fábio e a demais equipe lá da Associação Comercial, da nossa CIE, foi resolvido que a FRINAP não sai esse ano, devido a tudo que aconteceu nesse ano, não tinha nem como fazer, elaborar e projetar uma feira daquele porte. Mas nós, como a vacinação está bastante adiantada em Erechim, e hoje nós estamos vivendo um momento novo, nós estamos projetando a CIE, Secretaria e as demais entidades que compõem, né? Nós estamos pensando em fazer uma feira no mês de novembro, uma expo, onde não uma feira segmentada, de um segmento só, como uma Construir, que foi feita em tempos atrás, mas que possa dar oportunidade para todos, todos os segmentos. Então fazer uma expo, que a ideia é se fazer ela no mês de novembro, do dia 12 ao dia 15. Seria do dia 12 uma sexta-feira, no dia 15, segunda, que é feriado, né, 15 de novembro. Então se aproveitaria esse momento. Eu acho que o momento é propício para isso. Nós vamos estar lá num novo tempo, até o mês de novembro. Eu acho que essa movimentação no cenário econômico, tanto na área industrial, na prestação de serviço, no comércio, eu acho que a feira ela vai poder fazer um divisor de águas para nós seguir, entrar no ano seguinte aí com uma força ainda maior. Ok, essa questão está sendo discutida então entre várias. Isso se resolve até quando? Isso vai se resolver agora nos próximos dias, aí já vai se resolver. Claro que hoje a gente está lá em conversa, o próprio presidente da CIE pode falar até melhor com relação a isso, mas não existe uma feira sem as entidades e sem o município de Erechim. Então essa parceria, ela tem sido efetiva e vai acontecer. Ok, nós vamos fazer o nosso último intervalo e depois nós vamos falar sobre política. A inserção do vereador Hernani Melo, do vereador, né, a força de expressão aqui, do secretário Hernani Melo e as suas ambições políticas. Nós já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe
é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Tá sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Muito bem, nós estamos de volta então com Hernani Melo, secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Erechim e também hoje no Republicanos. Bom, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para falar se procede ou não procede a sua... A gente tem informações que o senhor estaria colocando o seu nome à disposição para uma eventual candidatura para disputar uma vaga à Assembleia Legislativa, ou seria deputado federal. Esse é um assunto que me toca muito, né? E eu tenho, várias pessoas têm me pedido da mesma forma sobre essa questão, e eu vou dizer o que eu tenho dito. A pergunta tem que ser um pouquinho inversa, se eu quero e se vou ser. Se eu quero, eu quero. Eu quero. Trabalhei muito para isso, me preparei muito para isso. Mas se vou ser, não sei, candidato. Por quê? Porque eu defendo um outro modelo hoje. Nós chegamos num patamar que nós não podemos mais aceitar a forma com que está a nossa região sem representação. Ou seja ela a nível estadual, ou seja ela a nível federal. Eu queria, e estou trabalhando para que se haja uma grande discussão. Nós não podemos mais ficar na mão dos partidos políticos. Porque se nós ficarmos só na mão e na decisão dos partidos políticos, nós não vamos eleger ninguém na nossa região. Tu sabe, hoje mais do que ninguém, que nós temos uma densidade eleitoral muito baixa. E tu sabe também, com o fim da coligação na proporcional, os partidos não podem mais coligar um com o outro na eleição proporcional. Então, o que isso ocasiona? Cada partido vai ter que ter candidato aqui. As lideranças dos partidos lá que estão na capital vão dizer para o partido A tem que ter candidato lá na região de Erechim, o partido B tem que ter candidato na região de Erechim. Por quê? Porque os votos somados no coeficiente vai eleger internamente, vai eleger candidatos de outros partidos, porque nós não vamos conseguir, de outras regiões, digamos assim, porque nós não vamos conseguir exercer isso. E a divisão de votos, muitos candidatos, como sempre prejudicou, continuará prejudicando a nossa região ter representantes. Me permita fazer uma observação. Esse programa está sendo gravado no dia 12. E ontem à noite a Câmara dos Deputados mandou voltar a proporcionalidade, digamos, a possibilidade de coligações. Mas o assunto ainda está sendo... Não está definido não ainda, está né? exatamente definido, porque, no entender de muitos analistas, enfim, e até políticos, né, seria um retrocesso, porque desfiguraria de vez os partidos, né? Mas, enfim, o senhor retome, por gentileza, essa questão do fortalecimento da união das mais diferentes classes e entidades. A questão que tu fala, estão discutindo a questão do distritão, aí se colocou também em discussão a questão da volta da coligação na proporcional, né? E alguns outros temas. A questão do fim das coligações, ele veio bem, no meu entender, porque ele tira os partidos de aluguéis. Aqueles partidos pequenos que tem um candidato e que coliga com A, B ou C e de repente focaliza todo numa candidatura só. Então hoje não, os partidos têm que caminhar com as suas próprias pernas. Isso por um lado é bom, mas nós temos que estar atento a isso,
porque partidos a nível estadual, as direções estaduais, vão forçar candidaturas em todas as regiões, porque para o partido é interessante. Se o candidato do partido A fizer 3.000 votos aqui, vai ficar longe de uma eleição, mas esses 3.000 votos vai somar no coeficiente eleitoral para ele eleger mais um deputado e quem sabe esse deputado seja lá de uma outra região da fronteira ou qualquer outra região da serra, que não seja o representante daqui. Então os 3.000 votos que o candidato A fez, vai eleger alguém de outra região e nós vamos ficar fora. O que eu quero discutir, eu tenho tentado falar isso já com muitas entidades, já falei e a gente vai avançar nesse assunto, é que eu sei que as entidades elas são apartidárias, mas os membros, as pessoas que compõem essas entidades, têm as suas empresas aqui, têm os seus negócios aqui, têm a sua família aqui, então nós temos que discutir isso. E quando nós conseguimos levantarmos essa discussão de ver quais são os candidatos e quais são as prioridades e quem tem condições de nos representar aqui e fazer uma discussão e essas entidades poder designar um apoio para uma candidatura, que pode ser a minha, como pode não ser a minha, e a gente se dobrar a essa vontade da maioria, o que falta é nós conseguir. É lógico que o ideal hoje seria nós eleger um deputado federal, mas o deputado federal está mais longe do que um deputado estadual. Quem sabe nós damos um passo com o deputado estadual e logo ali na frente podemos projetar uma candidatura a deputado federal, que é onde existem os recursos num montante maior e a gente pode trabalhar mais pela região. O que não pode mais é nós ficar descoberto desta maneira, né? Que está vendo, nós estamos aí, eu acho que a nossa região, nós estamos numa posição geográfica ruim, nós estamos no extremo norte, no final de linha, os investimentos públicos demoram mais a chegar aqui, e se tu não tem uma representação política que leve o nome da região do Alto Uruguai, que conheça o que nós temos de bom, que conheça as nossas dificuldades para tentar trazer esses investimentos para cá, certamente vai ficar mais difícil. Eu lembro de uma ocasião, e tu conhece muito bem a história política de Erechim, tu é um cara que viveu muito isso e sabe. Num determinado momento, governador Antônio Brito, na época, teve num evento aqui, na cidade de Erechim, lá no CTG, lotado, toda a região, e ele no seu discurso, e tínhamos um candidato aqui de Erechim, a deputado estadual, e ele no seu discurso falava de um outro candidato de outra região, ele só citava o nome, nem vou citar o nome dele, mas era um outro, citava um outro. No final, as pessoas foram, mas governador, nós temos um candidato aqui, e ele disse: quem é que tem voto na Assembleia? É o candidato de vocês ou é aquele que eu citava? Eu quero, para te ter uma ideia de como isso funciona, da força política que tem que se ter de uma região lá. Se nós não tivermos isso, nós vamos cair. Eu lembrei dessa história agora e estou contando porque ela foi fato verdadeiro. Então o governador ele dava um valor para quem tem voto na Assembleia, para quem tinha um mandato e não em quem estava projetando alguma coisa. Então, enquanto nós não tiver essa união, nós não diminuirmos o número de candidatos, nós não focarmos em uma ou duas candidaturas que a gente poderia ter condições de eleger, e isso passa pela classe política, passa pela classe empresarial, passa pelas lideranças comunitárias, passa pela imprensa. A imprensa tem feito seu papel, tem batido nessa questão aí, e falta a gente conseguir levar esta mensagem para os nossos eleitores, né? Que muitas vezes estão chateados com a política e com razão de tudo isso, mas também eles não sabem que a importância que ela tem dentro da vida deles. O que chama atenção é que algumas determinadas cidades ou regiões, em tese, menores que a nossa, né? Eu não vou citar quais aqui, mas eu me lembro, assim, por exemplo, Frederico tinha deputado, eu não me lembro o nome, mas tinha ali, a região de Santiago tem deputado, Carazinho, Marau tem deputado, né? Carazinho, acho que tem deputado, sempre teve, quase sempre. Deputado federal, inclusive. E nós, assim, eleição após eleição, sempre patinando sobre a mesma lama. Marau chega a ter 2 deputados estaduais. Né? E aí o que acontece? Nós temos alguns deputados que têm uma relativa base eleitoral aqui, mas que para se eleger tem que buscar voto em todo o estado. E aí o trabalho ele também é na mesma proporção. Faz um trabalho aqui, mas tem que fazer um trabalho lá na Como é que estão essas conversações aí? Eu tenho levantado essas questões aí. Eu tive já a oportunidade de falar para a Associação Comercial, entrei em alguns nesse aspecto, falei com o pessoal da Unindústria já, onde a gente está apresentando, a gente
entrou nessa questão também política, pessoal do CDL. Nós estamos falando com algumas entidades a respeito disso, para que a gente consiga. E hoje tem um entendimento, até porque o CODER, e aqui eu quero mandar um abraço para o Mário Cavaletti, aí, que é e mais toda a sua equipe aí, que tem feito esse belo trabalho no CODER, que é um trabalho que certamente vai mudar o rumo da nossa cidade aí. No próprio CODER, dentro do setor do desenvolvimento econômico, foi o segundo item citado, é a questão da nossa representatividade. Hoje as pessoas estão entendendo que para nós podermos avançar como Erechim, como cidade polo, como região do Alto Uruguai, nós temos que ter a nossa representação política, porque tudo passa por decisão política. Se a economia está boa, é uma decisão política. Se nossos professores estão qualificados para ensinar nossas crianças, é decisão política. Tudo é decisão política. E nós estamos fora dessas decisões. A região do Alto Uruguai está fora. Uma outra coisa que me chama a atenção como jornalista é que, além da gente não ter exatamente essa representatividade direta de pessoas genuínas daqui, digamos, vamos falar bem claramente assim, nada contra quem, mas isso vai nos diminuindo, digamos, em termos de imagem perante os governos. Por exemplo, quando é que nós tivemos um último secretário, digamos, ninguém cogita de ter um secretário num governo de Estado Secretário de Estado, né? Isso aí. De Erechim, né? Eu acho que o Luiz Antônio Tirello, acho que foi o último. E se tu prestar atenção assim, tu fala, a gente tem um cuidado muito grande para não melindrar até os deputados que vêm aqui e auxiliam a nossa região. Isso a gente agradece. Faz parte do jogo. Mas o último deputado de Erechim, nós tivemos da volta já aqui da região do Alto Uruguai, né? Mas genuíno de Erechim, o último deputado foi Antônio Dexâmer. E eu estou falando isso há quanto? Tinha Eloy Zanella, Antônio Dexâmer, estou falando isso há quase 30 anos atrás, hoje. Sim. 30 anos atrás, foi o último deputado de Erechim. Depois nós tivemos, claro, que da região aí, algumas representações que são importantes também. Mas a gente tem que pensar nisso, eu acho que a comunidade tem que estar alerta a isso, nós temos que fazer essa discussão e nada mais justo do que a gente reunir forças aí para poder debater esse assunto, ver o que a gente quer a nível de futuro. E certamente, o desenvolvimento da nossa cidade, o desenvolvimento da nossa região, ele passa pelas questões, decisões políticas. Nós termos verdadeiramente nossos representantes que conheçam as nossas fraquezas, e conheçam as nossas dificuldades, e que conheçam o que nós temos de bom, o que nós podemos produzir aqui, e elevem o patamar da nossa região. Me parece bastante óbvio, legítimo e lógico que cada partido possa apresentar o seu nome, ou os seus nomes, enfim. Mas sabendo no que vai dar, eu acho que seria também absolutamente lógico e racional que antes da eleição se chegasse, olha, se nós continuarmos assim, a gente sabe o que vai dar. Né? Nós temos que resolver isso aí antes. Por isso que eu tenho um cuidado muito grande de dizer, eu sou candidato. Eu quero ser candidato, mas eu quero provocar essa discussão. Eu acho que nós temos que ter isso aí. Eu acho que simplesmente dizer eu sou candidato, saiu candidato A, B ou C, 4, 5 candidatos, certamente é suicídio. Nós não vamos eleger ninguém. Mas não é o suicídio do candidato como candidato só. Suicídio da região, da cidade, Erechim. Isso. Tu acaba frustrando a expectativa de quantos milhões de pessoas aqui, né? Quantas mil pessoas aqui da nossa região. Então, essa questão ela tem que ser debatida e a gente tem forçado isso, né? Eu tenho levado isso. Então, para mim dizer eu sou candidato, eu quero passar dentro desse crivo, dentro dessa discussão, então tanto posso ser como posso não ser. Querer eu quero, me preparei muito para isso, mas isso não, a gente não pode ser candidato a si mesmo, né? Candidato a si mesmo leva ao fracasso. Respeitados os direitos de todos os partidos, de todos os pré-candidatos, de todos os políticos e de todas as entidades, instituições, né? Acho que seria de bom alvitre aí, para usar um termo bastante retrógrado aí, que se sentassem antes e chegassem a um consenso aí, né? Olha, nós precisamos ter um pouco de racionalidade sobre essa questão aí. Assim como se faz uma coligação para uma eleição municipal, né? Partido A, B, C ou D, nós poderíamos fazer uma grande coligação de partidos aqui também, para eleger um deputado federal e estadual. Por que não? Eu acho que dá para encerrar o seguinte, aí é por minha conta, eu acho que
todo esse pessoal aí é altamente responsável pelo nosso sucesso e também pelo nosso fracasso. Infelizmente, quem sabe a gente vai na raiz da questão e resolve isso aí de uma vez por todas. Secretário, muito obrigado. Hoje eu que te agradeço a oportunidade. Eu acho que nós estamos, assim, falando mais como município de Erechim, a gente tem avançado bastante em algumas questões e tem muitos projetos ainda pela frente. E agradeço a oportunidade de poder estar aqui colocando isso para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. E tenho certeza que a nossa cidade pode avançar ainda muito mais. Boa noite a todos aí de casa, até uma próxima. Oi, gente, eu estou aqui nessa agência linda do Sicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos. 40 anos de conquistas e resultados. E a Sicredi Unistados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Sicredi Unistados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Elisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época, 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe o número da sorte e ele concorre ao sorteio. Serão 3 sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de R$2.000, 53 prêmios de R$10.000 e mais 4 prêmios de R$100.000. Então todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Sicredi Unistados? Estaremos realizando muitas ações, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência Agro, onde nasceu a nossa cooperativa. Como o Elisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, seu desenvolvimento. E também um programa especial da nossa cooperativa, investiremos muito forte também nas ações sociais. E, portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredi, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a R$1 milhão em prêmios. Sicredi Unistados, 40 anos juntos.